Se você é fã da Era Dourada de Hollywood, mas ainda não viu os clássicos que estou prestes a compartilhar, então está perdendo verdadeiros tesouros cinematográficos. Esses 20 filmes imperdíveis do cinema clássico de Hollywood vão te levar em uma jornada nostálgica como nenhuma outra. Então sente-se, relaxe e aproveite o vídeo completo. Você pode até descobrir algumas joias escondidas pelo caminho. Mas antes de seguirmos em frente, comente o nome do seu filme clássico de Hollywood favorito de todos os tempos, O Mágico de Oz, 1939. Se você já sonhou em deixar sua cidade natal e embarcar em uma grande e colorida jornada, O Mágico de Oz é o filme perfeito para você. Começa em preto e branco, mostrando a vida simples de Dorothy em uma fazenda, mas logo explode em cores vivas quando ela chega na terra mágica de Oz. Aqui, ela encontra novos amigos, um espantalho que quer um cérebro, um homem de lata que deseja um coração e um leão covarde que espera ser corajoso. Juntos, eles seguem a estrada de tijolos amarelos, cantando músicas cativantes e aprendendo grandes lições sobre coragem e amizade. Um motivo pelo qual este filme é imperdível é sua mensagem atemporal sobre lar e coração. Embora Dorothy viaje para um lugar incrível, ela percebe que não há lugar como o lar e as pessoas que ama. Outro motivo é que a música é inesquecível. Over the Rainbow é uma melodia que pode encher você de esperança sempre que a ouve. Além disso, os personagens são tão divertidos e únicos que você encontrará pelo menos um com o qual possa se identificar. Com magia, música e temas comoventes, O Mágico de Oz continua sendo um dos melhores filmes familiares já feitos. E O Vento Levou, do ano 1939. E O Vento Levou leva você diretamente para a era da Guerra Civil Americana, mostrando tanto a grandiosa beleza do Sul quanto os difíceis desafios enfrentados pelas pessoas. A história acompanha Scarlett O'Hara, uma mulher determinada que se recusa a desistir, mesmo quando seu mundo muda da noite para o dia. Um grande motivo para assistir é o romance arrebatador entre Scarlett e Rhett Butler. Suas discussões fervorosas e paixão profunda mantêm o público vidrado na tela há décadas. Mas não é apenas uma história de amor, é também sobre sobreviver a tempos difíceis. Quando a guerra destrói a vida confortável de Scarlett, ela precisa ser corajosa, trabalhar na terra e proteger sua família. Este filme é famoso por seus cenários enormes, figurinos detalhados e narrativa grandiosa, fazendo com que pareça que você está assistindo à história se desdobrar bem na sua frente. Também levanta perguntas importantes sobre orgulho, honra e perdão. Mesmo sendo de 1939, ainda é considerado um dos filmes mais épicos já feitos. Então, por que você deveria assistir? Se você gosta de histórias de amor, guerra e espírito humano, E O Vento Levou oferece tudo isso e mais. É um clássico por uma razão, e suas falas memoráveis e cenas icônicas ficarão com você muito depois de o filme acabar. Casablanca, 1942. Casablanca é um filme ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, em um lugar onde viajantes misteriosos e negócios secretos são comuns. O personagem principal, Rick, administra um café na cidade de Casablanca, que é um refúgio seguro para pessoas tentando escapar da guerra. Mas tudo muda quando a antiga paixão de Rick, Ilsa, volta para a sua vida. A famosa frase, "Here's looking at you, kid", vem deste filme e captura as profundas emoções entre os dois personagens principais. Por que assisti-lo? Primeiro, a história de amor é poderosa, mas também trágica. Às vezes, o amor significa fazer grandes sacrifícios, e este filme mostra isso de uma forma que parece real e comovente. Em segundo lugar, o cenário é tão interessante. Você vê pessoas de diferentes origens, cada uma com suas próprias esperanças e medos, todas se reunindo neste único café. Finalmente, o tema do filme sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, ainda é importante hoje. Casablanca pode ser em preto e branco, mas seu coração está cheio de cor. A atuação é de primeira e a música define o clima perfeitamente. Se você quer um filme clássico que mistura romance, drama e heroísmo, Casablanca é a escolha perfeita. Cidadão Kane, 1941. Cidadão Kane é frequentemente chamado de um dos maiores filmes já feitos, e com razão. No seu núcleo está Charles Foster Kane, um homem que começa com nada e ascende a um incrível poder, apenas para se encontrar solitário no topo. A história começa com a misteriosa palavra Rosebud, algo que Kane sussurra em seu leito de morte. Um repórter decide descobrir o significado por trás dessa palavra, e o filme se desenrola como uma história de detetive. Por que é imperdível? Primeiro, mudou a forma de fazer filmes, usando ângulos de câmera especiais e efeitos de iluminação que deixaram tudo mais dramático e inovador. Diretores e cinegrafistas ainda estudam essas técnicas hoje. Segundo,
A história mostra como a ganância e a ambição podem moldar a vida de uma pessoa, levando frequentemente ao sofrimento, mais do que à felicidade. Apesar de Ken poder comprar praticamente tudo o que ele deseja, o que ele realmente precisa é amor e verdadeira amizade. Cantando na Chuva, 1952. Cantando na Chuva é um musical alegre e animado sobre Hollywood, na década de 1920, quando os filmes começaram a incluir som. Ele segue Don Lockwood, um astro de filmes mudos que deve se adaptar aos talkies, como eram chamados os filmes com diálogo. Ao longo do caminho, ele conhece Katy, uma talentosa intérprete com uma doce voz, e Cosmo, seu hilariante melhor amigo. Por que você deveria assistir? Primeiro, os números de música e dança são extraordinários. Da famosa cena de Don cantando e dançando na chuva, à vibrante sequência de balé da Broadway, cada peça é enérgica e alegre. Segundo, é uma história engraçada sobre mudança. Muitos astros do cinema mudo tiveram dificuldade em falar e cantar diante das câmeras, o que levou a algumas situações engraçadas. O filme transforma esses problemas da vida real em momentos cômicos que vão te fazer sorrir de orelha a orelha. Outro motivo para amar este filme é a mensagem sobre permanecer fiel à sua arte e ter fé em si mesmo. É uma Vida Maravilhosa, 1946. É uma Vida Maravilhosa é um filme que aquece o coração e pode até trazer lágrimas aos olhos. Conta a história de George Bailey, um bom homem que deseja nunca ter nascido após enfrentar uma série de reveses. É quando um anjo aparece para mostrar a George como o mundo seria diferente sem ele. A razão pela qual este filme é imperdível é porque nos lembra que a vida de cada pessoa importa. Às vezes, nos sentimos pequenos ou sem importância, mas a vida é bela, nos ensina que até pequenos atos de bondade podem mudar o mundo de alguém. Quando George vê como a vida seria triste e difícil para seus amigos e família se ele nunca tivesse existido, ele percebe que tem muito pelo que ser grato. Na época do Natal, muitas famílias fazem disso uma tradição porque é uma bela história de esperança, amor e comunidade. Alguns gostam quente, é um dos filmes mais engraçados já feitos. A história começa quando dois músicos, Joe e Jerry, acidentalmente testemunham um crime por gangsters perigosos. Para salvar suas próprias vidas, eles decidem se vestir como mulheres e se juntar a uma banda só de garotas. Ao longo do caminho, eles conhecem Sugar, interpretada pela icônica Marilyn Monroe, e tentam manter suas identidades secretas a salvo. Por que assistir? Primeiro de tudo, é hilário. As situações ficam cada vez mais loucas à medida que Joe e Jerry lutam com salto alto, vestidos, e a constante ameaça de serem descobertos tanto pelos membros da banda quanto pelos gangsters. Segundo, o timing das piadas é brilhante. Cada conversa está cheia de falas engraçadas que ainda fazem as pessoas rirem hoje. Mas não é apenas humor bobo. Há um lado doce também. Os personagens aprendem sobre amizade, aceitação e como fingir ser alguém pode revelar quem você realmente é. Além disso, a atuação de Marilyn Monroe é cativante, acrescentando calor e encanto a cada cena em que ela está. Se você quer uma comédia clássica cheia de risadas e um toque de romance, quanto mais quente melhor é imperdível. Sunset Boulevard, 1950. Sunset Boulevard conta a história de Norma Desmond, uma estrela de cinema mudo que já foi famosa e sonha em fazer um grande retorno. Um dia, um escritor em dificuldades, chamado Joe Gillis, invade sua mansão, e ela o convence a ajudá-la a escrever um roteiro que ela acredita que a tornará uma estrela novamente. Por que é imperdível? Primeiro, oferece uma visão fascinante do que acontece com as pessoas que não conseguem deixar o passado para trás. Norma Desmond vive em um mundo de fotografias e memórias desvanecidas, incapaz de aceitar que os tempos mudaram. Em segundo lugar, o filme tem uma atmosfera assustadora, quase fantasmagórica. A grande e vazia mansão parece assombrada pelo glamour antigo de Hollywood, que há muito desapareceu. Em terceiro lugar, a atuação é fantástica. A interpretação de Gloria Swanson como Norma é dramática, emocional e inesquecível. Outra razão para assistir é a reflexão sobre a fama e como ela pode desaparecer rapidamente. É uma história de advertência sobre o custo da fama e os perigos de viver em uma fantasia, com suas sombras, reviravoltas e falas icônicas como "Eu sou grande". Foram os filmes que ficaram pequenos. Crepúsculo dos Deuses continua a ser um dos clássicos mais intrigantes já feitos, Pacto de Sangue, 1944. Dupla Indemnização é um clássico do cinema noir que estabelece um padrão elevado para suspense e narrativas sombrias. Segue um vendedor de seguros chamado Walter Neff, que é seduzido a participar de um plano mortal pela sedutora e astuta Phyllis Dietrichson.
Juntos, eles planejam assassinar o marido dela e coletar um grande seguro. É um pagamento. Por que é imperdível? Primeiro, a atmosfera é tensa do início ao fim. As sombras, a iluminação dramática e o diálogo afiado dão ao filme uma vantagem que te mantém na expectativa. Segundo, os personagens são complexos e fascinantes. Walter não é apenas um cara mau. Ele é uma pessoa comum envolvida em uma teia de engano. Phyllis, por outro lado, é uma das clássicas femme fatales. Perigosa, mas irresistível. O filme também aborda a culpa e como uma escolha errada pode se transformar em desastre. Férias em Roma, 1953. Férias em Roma é um romance doce e encantador que se passa na bela cidade de Roma. A princesa Anne, cansada de suas obrigações reais, decide fugir e explorar a cidade por conta própria. Ela cruza caminhos com Joe Bradley, um repórter americano que fareja um grande furo quando percebe quem ela realmente é. Por que é imperdível? Primeiro, a atuação de Audrey Hepburn, como a princesa, é mágica. Ela traz inocência e graça, fazendo você torcer por ela desde o início. Segundo, Gregory Peck, como Joe, é a mistura perfeita de um cavalheiro bondoso e um jornalista curioso. Os momentos em que eles andam de scooter por Roma são leves e divertidos, capturando a beleza e o espírito da cidade. Mas nem tudo é risada. O filme tem um lado agridoce, explorando liberdade, dever e a importância da honestidade nos relacionamentos. Assistir a princesa Anne experimentar a vida cotidiana, como cortar o cabelo e comer gelato, mostra como, às vezes, as menores alegrias podem significar mais. Se você quer uma história que parece umas férias em uma cidade deslumbrante, misturada com humor, amor e um toque de realidade, A Princesa e o Plebeu é imperdível. Rebecca, 1940. Rebecca é uma obra-prima de Alfred Hitchcock, que conta a história de uma jovem noiva tímida que se casa com um viúvo rico chamado Maxime de Winter. Ela se muda para sua enorme propriedade chamada Manderley, apenas para descobrir que está sob a sombra da memória da primeira esposa de Maxime, Rebecca. Embora Rebecca tenha falecido, sua presença é sentida em todos os cômodos, e a nova senhora de Winter não consegue escapar de sua sombra. Por que você deve assistir? Primeiro, é assombroso de uma forma que parece tanto romântica quanto arrepiante. Cada canto de Manderley parece sussurrar segredos. Em segundo lugar, os personagens cativam você. Você sente empatia pela nova esposa enquanto ela tenta encontrar seu lugar, e se questiona sobre a dor oculta de Maxime. Terceiro, a direção de Hitchcock constrói o suspense de forma magistral, fazendo você questionar o que realmente aconteceu com Rebecca e por que todos ainda a temem. A assustadora governanta, Sra. Danvers, acrescenta mais uma camada de tensão. Ela parece obcecada por Rebecca, mantendo o quarto dela exatamente como era. Isso cria uma atmosfera onde é difícil diferenciar amigos de inimigos. Se você gosta de histórias onde o romance encontra o mistério gótico e cada momento parece carregado de segredos, Rebecca vai mantê-lo preso até a revelação final. Intriga Internacional, 1959. Intriga Internacional é um emocionante filme de Alfred Hitchcock, que segue Roger Thornhill, um homem comum da publicidade que é confundido com um agente secreto. Esse engano o leva a uma perseguição alucinante pelos Estados Unidos, das ruas movimentadas de Nova York às imponentes faces do Monte Rushmore. Ao longo do caminho, ele conhece uma mulher misteriosa chamada Eve Kendall, e juntos tentam descobrir quem quer Roger morto e por quê. Por que é imperdível? Primeiro, o senso de aventura é imenso. Perseguições de aviões, identidades ocultas e escapadas da morte fazem este filme parecer uma montanha-russa. Segundo, a atuação de Cary Grant como Roger é suave e charmosa. Ele traz humor para as situações mais perigosas, o que mantém o filme divertido. Terceiro, a cena icônica em que um avião pulverizador tenta eliminar Roger ainda é considerada uma das melhores sequências de ação da história do cinema. Mas além da emoção, também há reviravoltas inteligentes. Você nunca tem certeza em quem confiar ou quais são os verdadeiros motivos de certos personagens. Se você gosta de histórias de espionagem cheias de suspense, diálogos inteligentes e um toque de romance, Intriga Internacional é um clássico absoluto que você não vai querer perder. Matar ou Morrer, 1952. High Noon é uma história emocionante sobre um xerife da cidade chamado Will Kane, que é forçado a enfrentar sozinho uma gangue de criminosos perigosos. A ação ocorre quase em tempo real, culminando em um confronto ao meio-dia. Quando o relógio continua a bater, a tensão aumenta porque você sabe que o problema está chegando no trem do meio-dia. Por que é imperdível?
Primeiro, foca na coragem e no dever. Mesmo que os moradores da cidade implorem para que Will vá embora por segurança, ele não os abandonará, mesmo que isso signifique enfrentar os bandidos sozinho. Em segundo lugar, a música e o tic-tac do relógio criam um suspense que te deixa na beira do assento. Você sente o peso de cada minuto que passa, tornando impossível desviar o olhar. A atuação de Gary Cooper como Will Kane lhe rendeu um Oscar e ainda é elogiada por sua honestidade e determinação. Além disso, Grace Kelly interpreta sua nova esposa, que luta entre o medo e a lealdade ao longo da história. High Noon não é apenas um western com tiroteios. É uma história sobre responsabilidade moral. Lutar pelo que é certo e nunca ceder ao medo. Se você ama histórias de bravura, este é o filme para você. Janela Indiscreta, 1954. Janela Indiscreta é outro filme de Alfred Hitchcock que te coloca no meio de um mistério emocionante. O personagem principal, Jeff, é um fotógrafo preso em casa com a perna quebrada. Entediado e inquieto, ele começa a observar seus vizinhos pela janela traseira, notando suas rotinas diárias e pequenos dramas. Mas então ele acha que vê algo que pode ser um crime. Por que você deveria assistir? Primeiro, é uma aula magistral de suspense. Você só vê o que Jeff vê da sua janela. Então sente a tensão aumentando enquanto ele tenta descobrir se um vizinho realmente cometeu uma terrível ação. Segundo, o filme trata de curiosidade e limites. Quando a simples observação de pessoas se torna bisbilhotice. Terceiro, o filme é estrelado por James Stewart e Grace Kelly, que têm uma excelente química. O estilo, a inteligência e a coragem de Grace Kelly a destacam enquanto ela ajuda Jeff a investigar. Janela Indiscreta também explora temas de confiança e o quanto realmente conhecemos as pessoas que vivem perto de nós. Mostra como uma pequena observação pode se transformar em um grande mistério. Se você gosta de histórias de suspense que fazem você questionar o que vê e em quem acredita, este clássico é definitivamente um para adicionar à sua lista de filmes para assistir. Sindicato de Ladrões, 1954. Sindicato de Ladrões é um drama poderoso que se passa nos pieres onde gangsters durões controlam os trabalhadores através do medo e intimidação. A história segue Terry Malloy, um ex-boxeador assombrado por uma má decisão. Ele poderia ter sido um campeão, mas, em vez disso, entregou a luta para a máfia. Agora ele está dividido entre manter-se leal aos gangsters ou fazer a coisa certa. Por que assistir? Primeiro, a atuação de Marlon Brando como Terry é lendária. A famosa frase, "Eu poderia ter sido um campeão", mostra a dor e o arrependimento que o afligem. Segundo, o filme destaca a corrupção e como ela afeta as pessoas comuns que estão apenas tentando ganhar a vida. Terceiro, há um forte dilema moral em jogo, que mantém a história envolvente. A coragem de Terry em se opor ao que está errado, mesmo que isso o coloque em perigo, faz com que torçamos ainda mais por ele. Você também verá como a amizade, lealdade e amor podem guiar alguém para fora de uma situação sombria. A crua honestidade da história e as intensas atuações de todo o elenco fazem de On the Waterfront um filme que parece tanto real quanto inspirador. Se você quer um clássico sobre lutar pelo que é certo, este é indispensável. The Philadelphia Story, 1940. The Philadelphia Story é um filme brilhante sobre um casamento de alta sociedade repleto de mal-entendidos, convidados surpreendentes e conversas espirituosas. Estrelado por Katharine Hepburn como Tracy Lord, uma socialite rica prestes a se casar com um homem aborrecido, mas seguro. Mas quando seu ex-marido, Cary Grant, aparece com um jornalista astuto, James Stewart, o fim de semana do casamento toma um rumo caótico. Por que é imperdível? Primeiro, está repleto de humor. Os personagens trocam comentários inteligentes, provocando uns aos outros de uma forma que fará você rir. Segundo, o triângulo amoroso, ou até mesmo quadrado, nesta história te mantém adivinhando. Tracy vai se casar com seu noivo, voltar com seu ex, ou acabar com o jornalista que realmente a vê? Terceiro, cada personagem tem algo a aprender sobre si mesmo, especialmente Tracy, que percebe que pode ser muito crítica com os outros. O filme explora temas de perdão, mudança, e como, às vezes, as pessoas não são exatamente o que aparentam ser. Com seu elenco repleto de estrelas, é divertido ver as interações brilharem na tela. Se você gosta de comédias românticas que são inteligentes e animadas, The Philadelphia Story vai trazer um grande sorriso ao seu rosto. Um Americano em Paris, 1951. Um Americano em Paris é estrelado pelo incrível Gene Kelly, que também co-dirigiu o filme. Ambientado na Cidade Luz, este musical acompanha Jerry Mulligan,
um pintor americano bem-humorado tentando deixar sua marca em Paris. Ele conhece uma linda francesa chamada Lise, e logo o romance floresce com um cenário de deslumbrantes números de dança e músicas cativantes de George Gershwin. Por que assisti-lo? Primeiro, a dança é espetacular. A graça e o estilo atlético de Gene Kelly fazem com que cada sequência pareça vibrante. O ponto alto do filme é um deslumbrante número de balé que dura quase 17 minutos, mostrando cenários brilhantes inspirados por pintores franceses famosos. Em segundo lugar, a música é de primeira, apresentando clássicos como I Got Rhythm, que farão seus pés bateriarem. Terceiro, a história captura a magia de Paris, de suas ruas charmosas e cafés na calçada até sua arte e cultura. A Malvada, 1950. A Malvada é um drama perspicaz sobre as luzes brilhantes do palco e as sombras que se escondem atrás delas. Margot Channing, uma atriz aclamada mas envelhecendo, faz amizade com uma jovem fã chamada Eve. A princípio, Eve parece doce e prestativa, mas aos poucos fica claro que ela tem grandes ambições, talvez até maiores do que sua lealdade a Margot. Por que é imperdível? Primeiro, o diálogo é inteligente e mordaz, repleto de falas astutas que revelam os motivos ocultos de cada personagem. Em segundo lugar, Bette Davis oferece uma performance lendária como Margot, mostrando tanto o glamour da fama quanto o medo de ser substituída por alguém mais jovem. Terceiro, o filme destaca a ambição e o ciúme no mundo do espetáculo. Eve não é apenas uma fã, ela é alguém que fará quase qualquer coisa para entrar no centro das atenções. A tensão aumenta à medida que Margot percebe que tem aberto portas para uma rival, não uma amiga. Tudo sobre Eva também mostra como o público muitas vezes só vê o lado brilhante e confiante da estrela, sem nunca suspeitar das dúvidas e rivalidades nos bastidores. Psicose, 1960. Psicose é um dos filmes mais famosos de Alfred Hitchcock e mudou os filmes de terror para sempre. Começa com Marion Crane, que foge com dinheiro roubado na esperança de começar uma nova vida. Ela para no tranquilo Bates Motel, administrado por um jovem educado mais estranho, chamado Norman Bates. Logo, coisas assustadoras começam a acontecer, e o filme toma um rumo sombrio. Por que assisti-lo? Primeiro, é incrivelmente suspense. Cada momento é preenchido com uma sensação inquietante de que algo terrível está prestes a acontecer. Segundo, a famosa cena do chuveiro é um dos momentos mais icônicos da história do cinema, chocando o público na época e até mesmo agora. Terceiro, Norman Bates é um personagem que é tanto simpático quanto profundamente perturbador. Ele não é apenas um vilão típico. Há mais acontecendo sob a superfície. O uso de ângulos de câmera, música e ritmo por Hitchcock mantém você tenso o tempo todo. Mesmo mais de meio século depois, Psicose continua sendo uma aula magna sobre como criar tensão e assustar o público sem depender de efeitos chamativos. Se você está procurando um filme clássico de terror que ainda parece assustador e surpreendente, faça check-in no Bates Motel com Psicose. 12 Homens e uma Sentença, 1957. 12 Homens e uma Sentença é um drama de tribunal que acontece principalmente em um único quarto. Um júri de 12 homens deve decidir se um adolescente é culpado de assassinato. No início, quase todos pensam que ele é culpado, exceto por um jurado que não está tão certo. Conforme eles conversam, discutem e debatem, segredos e preconceitos ocultos vêm à tona. Por que é imperdível? Primeiro, é um estudo poderoso de como as pessoas formam opiniões. Às vezes, é mais fácil seguir o grupo do que pensar por conta própria. Em segundo lugar, o filme mostra a importância de um julgamento justo e como cada voto em um júri coloca a vida de uma pessoa na balança. Terceiro, tudo gira em torno do diálogo. Sem cenários chamativos ou efeitos especiais, a tensão vem puramente de conversas e discordâncias. Você ficará na ponta da cadeira se perguntando quem mudará de ideia a seguir. Além disso, 12 Homens e uma Sentença destaca temas como preconceito, justiça e o poder de uma única voz corajosa em meio à multidão. Se você gosta de dramas que fazem você pensar e mantém seu interesse através de uma escrita inteligente e atuações fortes, este filme é absolutamente imperdível. Ele nos lembra que buscar a verdade pode ser um trabalho árduo, mas sempre vale a pena. Se você assistiu a todos esses, vou revelar algumas das preciosidades clássicas de Hollywood menos conhecidas que poucas pessoas sabem. O Mensageiro do Diabo, 1955. Se você quer uma vibe assustadora de contos de fadas com um toque de gótico sulista, The Night of the Hunter é a sua escolha. É sobre duas crianças fugindo de um pregador sinistro, sim, um pregador que está atrás de dinheiro escondido.
A atuação de Robert Mitchum vai te arrepiar com seu canto assustador e aquela tatuagem de amor e ódio nos dedos. É uma mistura estranha de cenas bonitas e pesadelos, e depois que você vê, não esquece. The Lady Eve, 1940. Quer uma comédia leve com um toque de vigarista? The Lady Eve apresenta Barbara Stanwyck como uma golpista afiada que mira em um Henry Fonda rico, mas ingênuo. Há comentários espirituosos, mal-entendidos hilariantes e apenas romance suficiente para manter as coisas calorosas e aconchegantes. Se você ama diálogos rápidos e ver um cara ingênuo ser enganado, este é ouro puro. Bola de Fogo, 1941. Já se perguntou o que acontece quando um grupo de professores nerds encontra uma cantora atrevida de boate? Ball of Fire responde a essa pergunta. Barbara Stanwyck, novamente porque ela é incrível, interpreta uma artista se escondendo com 7 acadêmicos, incluindo Gary Cooper, que não sabem nada sobre a gíria do mundo real. É engraçado, encantador, e prova que até as pessoas mais inteligentes podem aprender uma ou duas coisas sobre a vida fora dos livros. The Shop Around the Corner, 1940. Muito antes de você tem uma mensagem, tivemos a Loja da Esquina. Um doce romance sobre colegas de trabalho que discutem durante o dia, e sem saber, escrevem cartas de amor secretas um para o outro à noite. Jimmy Stewart e Margaret Sullivan têm uma grande química, e o cenário em uma acolhedora lojinha de presentes em Budapeste adiciona ainda mais charme. É a escolha perfeita se você gosta de romance à moda antiga com tensão suficiente para manter as coisas interessantes. Laura, 1944. Se você gosta de mistérios elegantes com um toque no ar, Laura é imprescindível. Começa com um detetive investigando o assassinato de uma mulher chamada Laura. Mas à medida que ele investiga mais a fundo, torna-se obcecado por seu retrato. E a trama cheia de reviravoltas mantém você atento. Dana Andrews e Gene Tierney brilham na tela. E a atmosfera sombria vai te envolver na história. Fique de olho no papel de destaque de Clifton Webb também. Bem, esta lista é interminável. Hollywood clássica criou joias que ainda hoje te fazem sonhar. Então não podemos terminar esta lista aqui. Se você quiser ver outra lista como essa, avise-nos nos comentários. Também mencione qual foi a sua favorita.